sentindo a dor do pecado. Jesus suspirava e pensava em mim, sonhando em ver-me ao seu lado. Mostrou com sua morte seu amor sem fim. Porque sem ajuda ele quis ficar. E espinhos e pregos não quis arrancar. Seus braços se abriram ao mundo inteiro. Morreu para me salvar. Foi por mim que Jesus sofreu, seu sangue verteu. Foi por mim. Meu grande amigo Clélio. Bom, espero que o som esteja saindo bem. E encerrando a semana de oração hoje, sexta-feira, pôr do sol. Amanhã às 10 da manhã nós iremos pregar no sábado. Mas hoje nós vamos encerrar a semana sobre a representatividade da cruz. O livro de João, capítulo 19, a partir do verso 31, diz o seguinte: Era o dia da preparação e começava o sábado. Por isso nenhum corpo podia permanecer na cruz no sábado, um dia especialmente sagrado. Os judeus pediram a Pilatos que as pernas dos condenados fossem quebradas para apressar a morte deles, a fim de que os corpos pudessem ser retirados. Então os soldados quebraram as pernas dos primeiros homens crucificados com Jesus e depois do outro. Quando se aproximaram de Jesus, viram que ele já estava morto. Um dos soldados cortou o lado de Jesus com uma lança, e do seu ferimento jorraram sangue e água. Muito bom. Nós estamos na Páscoa, na Sexta-feira Santa. Eu li o episódio que aconteceu com Cristo, com o nosso Senhor, nosso amigo, nosso Salvador. Interessante é que era dia da preparação, já estava chegando o pôr do sol como agora. Todos os acontecimentos para que Jesus concluísse o bem e a salvação de toda a humanidade se fez naquele momento. Agora, o que é interessante em tudo isso? Da onde vem esse processo todo? Porque a palavra Páscoa é entendida muitas vezes de uma forma que as pessoas não entendem, creem que a Páscoa é a Páscoa que nós vivemos hoje. Outros creem em outros segmentos e assim a verdade sobre a Páscoa deixa de existir, porque virou um pensamento coletivo. E o que é mais importante para você entender? A Páscoa, a palavra Páscoa, o significado da Páscoa, aquilo que Jesus quis e quer nos ensinar, é que a Páscoa é a palavra cobrir.
A Páscoa é gratidão, é passar. Logo no início da vida, quando Adão e Eva desconstruíram tudo aquilo que Deus havia construído para a humanidade, criando um conflito cósmico, um conflito entre Deus, o homem, o pecado, a desobediência, e que nós recebemos o salário que já era falado e ensinado para que não ocorresse a morte. Agora, por que Jesus instituiu a morte? Porque senão nós sofreríamos o que nós estamos sofrendo eternamente. O amor e a bondade de Deus foi tão além que, ao instituir a morte, há uma quebra de ciclo de dores. O que o inimigo queria era isso: o erro, o pecado, cair a primeira folha de uma árvore, a morte do primeiro animal. E que isso ocorresse para sempre. Câncer, pandemias, dores, assassinatos, e que o mundo nunca respondesse por isso. Esse era o intuito. Mas Deus instituiu a Páscoa, não foi ali no deserto, quando o povo foi retirado do Egito. Não. Deus instituiu a Páscoa quando ele teve que matar o cordeiro, porque o homem, quando fez a destruição de tudo, ele buscou por si próprio se cobrir. Ele se vestiu com as folhas da figueira para tentar cobrir a sua nudez, a sua dor, a sua maldade, a sua natureza que já havia sido instalado no coração dele, a natureza do mal, ruim, perversa, tirana. E diante de Deus, essas folhas, elas cobrem para o homem, para a igreja. Eu posso ser o que eu não sou e entrar dentro de uma igreja bem vestido, perfumado, e aparentar o que eu não sou. Era isso que Adão e Eva tentaram fazer perante Deus. Eles cobriram o seu corpo, mas não cobriram a sua alma. Isso ocorre nas igrejas, na religiosidade, na maldade da religião, no peso da religião, no peso de um moralismo falso na vida das pessoas. E aí vem Jesus, ao matar o animal e derramar o sangue do animal, numa representatividade do que ocorreria nessa Páscoa, nessa leitura, no Gólgota, na morte de Jesus, derramando o seu sangue pelo erro, pelo pecado, pelo que o homem é. Ele pascuou. Ele cometeu a Páscoa, ele cobriu o homem com a roupa do animal que o próprio Deus havia matado e coberto o casal. Ao pascuar o homem, a gratidão do homem pelo amor de Deus tirou do homem a certeza que ele tinha da sua condenação como pessoa, como ser humano, como um desesperançado no pós-morte. E Jesus veio acalmá-lo, aquietá-lo. Um casal que destruiu a vida, destruiu a humanidade, criou e causou esse pandemônio que nós vivemos há milênios. O amor de Deus foi maior, ele pascuou, ele cobriu o homem com a sua vestidura. Só que hoje querem tirar esse amor do contexto evangélico. Deus cobriu a alma ferida do homem lá, e vem desde então cobrindo. E na saída do Egito, a mesma forma, aquele povo que estava numa escravidão, estava na dor, num sofrimento, que Deus havia dito que salvaria o seu povo, para que o seu povo viesse adorá-lo no deserto,
e Faraó não queria que isso acontecesse, Deus teve que mostrar a sua força, o seu poder, o seu amor por aquele povo escravo, derramando sobre o Egito pragas, para que um mal maior não ocorresse com os próprios egípcios. Mas eles não ouviram, eles não aceitaram. Até que Jesus disse: olha, não vai ter jeito. Se você não soltar o meu povo, todo primogênito irá morrer no Egito. Todos os filhos, bois, vacas, cordeiros, carneiros, tudo que era primogênito morreria. Novamente, o grande amor que iniciou na criação do mundo, na salvação da humanidade, que foi pascoada antes da fundação, construída no início da fundação, e aí Jesus veio e pascoou novamente, dizendo: em cada casa daqueles que em mim creem, eu quero que vocês passem e pintem nos umbrais das suas casas o sangue de Jesus, a representatividade do sangue da morte de Cristo. Aqueles que tiverem o sangue na porta, o anjo virá passando, o anjo da morte. Por que da morte? Da morte que seria o juízo daqueles que não querem e não aceitam Jesus como seu Salvador. E o amor de Deus pascoou, cobriu o seu povo mais uma vez. Que lindo! Como é bom amar Jesus. Como é bom entender o de Jesus. Como é bom